graça e a paz de Cristo Jesus esteja conosco nesta noite de domingo, dia 28 de março de 2021. Nós estamos finalizando o mês de março. Hoje, domingo de Ramos, nós estamos aqui para louvar e bendizer o santo e bendito nome de Cristo Jesus. Estamos alegres por poder, nesta noite, louvar ao nosso Deus. A palavra do Senhor, lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9, verso de número 9, vai dizer exatamente assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Alegre-se você, filho de Deus, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para nós podermos louvá-lo e bendizê-lo. Portanto, louvemos ao Senhor. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhante paixão. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Deus da eternidade, Senhor, nós estamos aqui para louvar e bendizer teu santo nome. Como tu és amável, como tu és todo majestoso. Nós te louvamos, rendemos graças ao teu nome, porque tu és bom.
Obrigada, Pai, pelo sustento, pelo teu amor, pela tua direção. O Senhor nunca nos deixa faltar nada. O Senhor é bondoso. Mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos por tudo que tu és, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por teu grande amor. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, graças ao nome do nosso Deus, glórias seja dada somente a Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 12 até o verso de número 16, a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Creio que é um texto bastante conhecido dos irmãos, mas oportuno para a noite de hoje, noite que nós lembramos deste domingo de Ramos, né? O domingo que antecede a ressurreição de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em João 12, do 12 ao 16. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que morreu por nós, para nos salvar da multidão dos nossos pecados. Pecados esses que muitas vezes cometemos mesmo sem intenção, que desagradam a Deus. Portanto, é sempre válido, é sempre bom lembrar que nós temos livre acesso, porque Jesus nos deu livre acesso ao trono do Pai, para pedir perdão, para nós nos achegarmos a Deus. E neste momento, enquanto igreja do Senhor, nós podemos fazer isso, mesmo cada um em seus lares, podemos nos achegar diante do trono de Deus, diante do altar de graça do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Portanto, eu convido você, meu irmão e minha irmã, neste momento, a contrito de coração, orar a Deus buscando perdão pelos nossos pecados. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, verso de número 2, vai registrar essas palavras do nosso Deus. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Devemos nos arrepender. E neste momento, neste exato momento, enquanto ouvimos este cântico, que nós possamos elevar as nossas orações a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos ao nosso Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber de que dele não lembra mais, eu
eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Tô quase parando, sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Pai querido, nós viemos orar, te buscar a tua face e te agradecer, ó Pai, por tão grande amor. O Senhor derramou o seu sangue precioso naquela cruz em nosso lugar. E o Senhor nos trouxe perdão, o Senhor nos trouxe, Senhor, o livre acesso ao Senhor novamente, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tão grande amor, pelo teu perdão. A tua palavra diz, ó Pai, que as tuas misericórdias é o motivo de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo teu perdão. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem sido bom para conosco. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nos perdoe, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a caminhar caminhos retos, caminhos, Senhor, dignos de sermos chamados teus filhos. Obrigado por tudo, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas no teu altar, pedindo que o Senhor nos ajude a cada dia
e sermos melhores, ó Pai, até o dia em que encontrarmos com o Senhor e sermos perfeitos. Mas até lá, Senhor, ajuda-nos. Segura bem firme as nossas mãos para não cairmos em tentação, pois te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Somos perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Não à toa que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, junto com Barnabé, quando ele estava em Antioquia da Pisídia, ele vai falar para os irmãos que estavam ali, israelitas e gentios, conforme relatado em Atos, capítulo de número 13, verso de número 38 e de número 39. Exatamente assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, as quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Pelo sangue de Cristo nós somos justificados, e justificados dos nossos pecados, nós louvamos a Deus. Louve ao Senhor neste momento conosco. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre e amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre e amém. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre e amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre e amém.
Feche seus olhos, eu quero orar com você, pedindo a iluminação, a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a mensagem dessa noite. Oremos. Pai, eu te agradeço por mais essa rica oportunidade nesse momento, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que mais do que palavras humanas que sejam ditas aqui, que o Teu Santo Espírito possa agir poderosamente nessa noite. Que os nossos corações sejam inundados da Tua graça, do Teu poder. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala com o Teu povo, ensinando-nos o que o Senhor tem para nos falar, ó Pai. Ensinando-nos como devemos agir, Senhor. Ó Pai, eu quero Te agradecer por essa rica oportunidade e pedir que o Senhor possa me usar para falar com o Teu povo, com aqueles que nos assistem nessa noite, Senhor. Que eu possa falar palavras vindas dos altos céus, sendo direcionado apenas pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Tira todo o ego, Senhor, tira todo o espírito, Senhor, que não venha de Ti, que não proceda de Ti nessa noite, Senhor. Para que eu possa falar palavras vindas do Senhor. Fala com o Teu povo através de mim. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Do céu para a terra foi o primeiro passo do caminho da Páscoa. Depois, a cruz, que simboliza a morte de Cristo em favor dos nossos pecados. Caminhando mais um pouco, a gruta vazia, falando da vitória sobre a morte. Mas este não é o caminho da Páscoa por completo. O caminho da Páscoa se encerra com a ascensão de Cristo, da terra para o céu. Hoje nós completaremos assim a série de pregações, a série de sermões que foi feita durante este mês, os 4 domingos que antecedem a Páscoa, para falar exatamente sobre este caminho, este longo caminho que Jesus percorreu, começando com a sua descida do céu para a terra, onde Jesus nasceu, onde Jesus andou e fez milagres, até chegar na cruz, onde muitos acham que é o final do caminho da Páscoa, mas não. 3 dias depois, o Senhor ressuscitou, e a gruta onde Jesus estava sepultado estava vazia. E muitos podem falar, então ali acabou o caminho da Páscoa, mas não. Existe mais um passo, mais uma milha que nós devemos trilhar, para falar que o caminho da Páscoa ainda não acabou. O caminho da Páscoa se encerra com a ascensão de Jesus, da terra para o céu. E hoje nós vamos falar sobre isso, do fato que o nosso Senhor Jesus subiu aos céus. Lucas, ele nos conta essa história no início do livro de Atos e também no fim do seu evangelho. E eu queria que você acompanhasse comigo esta leitura de Lucas, capítulo de número 24, do verso 50 ao verso 53. Lucas 24, do 50 ao 53, vai dizer exatamente assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando ao Senhor. É interessante nós vermos, irmãos, como Lucas, ele escreve o seu evangelho. Lucas, ele faz uma pesquisa acerca da vida de Jesus e ele ordena cuidadosamente o material que ele tinha encontrado.
Ele fez isso com um alvo especial. Ele queria que o seu público entendesse a história de Jesus. E o seu público foram as pessoas que não conheciam a religião dos judeus. Lucas, ele escreve para os gentios, ele escreveu seu livro em primeiro lugar para Teófilo, um gentio igual a Lucas antigamente. Mas Lucas ouviu as histórias de Jesus e saiu para fazer uma pesquisa, para fiscalizar essa história. Um grande curioso, ou talvez um grande entusiasta desta religião. Mas o que ele descobre, o que ele ouve, é muito mais do que mera história. Ele descobre um Cristo, um Redentor, um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Após Lucas fazer a sua pesquisa, ele escreve tudo num livro, o Evangelho de Lucas, e nesse Evangelho ele mostra que Jesus é realmente o Filho de Deus. O que acontece, primeiramente, com uma mera pesquisa, acaba com uma constatação de que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo inteiro, não somente para salvar os judeus, mas também os gentios. Sabendo disso, é interessante para nós descobrirmos que Lucas teve interesse para o culto dos judeus no templo. Mais do que os outros evangelistas, Lucas, ele nos informa sobre uns encontros perto do templo. Por exemplo, só Lucas informa sobre o serviço de Zacarias no templo, só Lucas fala sobre a apresentação de Jesus no templo. Só Lucas fala sobre o encontro com Ana e Simeão, com o menino Jesus no templo, e sobre o menino Jesus que ensinou no templo tendo 12 anos. E há muito mais no Evangelho de Lucas. Vemos a purificação do templo, a destruição do templo. Veja que Lucas ele estava muito preocupado em falar sobre o templo, sobre o culto a esse Deus. E é interessante descobrir isso, pois que valor tem isso para um gentio? A posição do gentio em relação ao culto judaico no templo é igual à nossa posição. Nós temos poucos conhecimentos do culto no templo. Não poderíamos participar deste culto. Então, por que dar tanta atenção para este culto? Este culto de um Deus que envia o seu Filho, que morre, ressuscita, mas volta para os céus. Não é interessante para quem não é judeu como nós? Principalmente naquela época. Apesar disso, Lucas ele dá muita atenção nisso, parece que ele quer nos mostrar alguma coisa. Não é coincidência que o livro dele começa e termina com o serviço do sacerdote. No início, o sacerdote Zacarias que está no templo, e no fim, os apóstolos que voltaram para o templo louvando e glorificando a Deus. No início, nós vemos o povo calado por causa do sacerdote Zacarias que não diz nada. E no fim os discípulos cantando por causa do sacerdote significativo que eles viram. Talvez não é bem claro à primeira vista, mas no fim do Evangelho de Lucas se fala sobre o sumo sacerdote. Quando nós lemos o versículo de número 50, está escrito que Jesus, que ele levantou as mãos e os abençoou. Levantar as mãos é um ato sacerdotal, especialmente se for feito para abençoar. É um ato sacerdotal. Então, irmãos, parece que Lucas ele quer mostrar alguma coisa com essa ascensão de Jesus, abençoando ao povo de Deus. No início do Evangelho, o povo ele não recebeu nenhuma bênção, pois o sacerdote ele falhou. E aqui no fim, os discípulos receberam uma eterna bênção. Mas me parece que Lucas, ele, como nós podemos dizer, ele queria nos mostrar que Jesus Cristo acabou com o culto dos antigos judeus. O culto dos judeus acabou e o culto de Cristo começou e continua diante do Deus eterno.
da terra para os céus. Isso vai falar muito acerca do culto a Cristo. Porque Jesus ele não meramente subiu aos céus. Ele também deixou uma promessa de que ele voltaria para buscar aqueles a quem o Pai lhe deu. E estes são os que cultuam, são os que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O próprio Jesus ele vai falar isso. Portanto, nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho acerca deste culto. Ah, pastor, mas o tema não é da terra para o céu. Não deveria então falar sobre Jesus? Sim, nós estamos falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre o culto a esse Deus que subiu aos céus e nos deixou uma promessa de que irá voltar. E eu gostaria de começar dizendo que o nosso culto ele não está ligado com o templo em Jerusalém. Para entender o fim do Evangelho de Lucas, é bom para dizer alguma coisa sobre o culto dos judeus naquela época. O culto dos judeus ele teve seu centro no templo. E esse templo ele estava em Jerusalém, ao lado norte da cidade, baita coração do culto de Israel. Todos os judeus andavam para lá para servirem a Deus lá. Ali eles cantavam o Salmo 84, o Salmo 87, o Salmo de número 100, o Salmo 121 até o 134. Todos esses salmos conhecidos eram os cânticos que os cristãos, os judeus, na verdade, eles cantavam quando estavam indo para o templo. Então, irmãos, o Salmo ele já mostra claramente que os servos do Senhor estavam indo lá servir a Deus durante noite e dia. Lá em Jerusalém, lá no templo, se encontrava o centro do culto a Deus. E para lá foi Zacarias, quando ele foi escolhido para fazer o seu serviço. Ele foi para Jerusalém para fazer os sacrifícios necessários, conforme a lei de Deus, os holocaustos, os sacrifícios de paz, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. E quando ele terminasse, ele entraria no templo para levar o sangue dos animais, a arca para fazer a expiação do pecado de todo o povo de Israel. E no mesmo momento, os representantes do povo, esperando fora do santuário para receber a bênção do sacerdote, a bênção sacerdotal que nós encontramos lá em Números, capítulo de número 6. A mesma bênção que nós regularmente recebemos no final do nosso culto, essa bênção só podia ser recebida no templo. Essa bênção só podia ser recebida no templo, pois foi o único lugar que Deus ele tinha escolhido. Deus santificou este lugar para o culto e reconciliação. Lá os sacrifícios deveriam ser preparados e lá havia uma arca da aliança com a tampara da reconciliação. Todos os sacerdotes iam para lá servir a Deus, mas o que acontece com Jesus? Jesus ele não entra no templo para abençoar os discípulos. Jesus ele torna as suas costas ao templo. Ele vira as suas costas para Jerusalém. Ele sai da cidade e anda em direção a Betânia, para o Monte das Oliveiras. Este Monte das Oliveiras se encontra também ao norte da cidade, mas fora da cidade, em frente ao templo. Jesus ele estava nesse monte quando ele profetizou sobre a destruição, e agora Jesus está de novo naquele Monte das Oliveiras. O templo está no outro lado, às costas de Jesus. Então houve essa separação. Jesus ele se distanciou do culto no templo, pois esse culto não valia mais. Não precisava mais ser feitos sacrifícios, pois o único sacrifício que salva já havia sido feito. O caminho da Páscoa ele é trilhado exatamente por conta disso, porque o sacrifício para culto a Deus já havia sido feito. Este único sacrifício acaba completamente com todos os sacrifícios e culto no templo. Jesus já anunciara isso na sua conversa com a mulher samaritana. Veja lá em João capítulo de número 3.
essa belíssima passagem de Jesus. A mulher, ela havia perguntado onde ela deveria adorar a Deus, porque os samaritanos, eles eram judeus, mas judeus separados, mesclados. Tinham sua origem no povo judeu, porém eram pessoas que haviam sido separadas. Quando houve a divisão do reino de Israel, os samaritanos ficaram do lado oposto, do lado daqueles que abandonaram a religião e o culto ao Senhor. E ela queria saber se ela, enquanto samaritana, deveria orar e adorar a Deus ali no templo, e Jesus fala que não. Para os samaritanos o costume era orar no monte. Mas Jesus, ele foi muito claro na sua resposta, ele deixou claro que no futuro as pessoas adorarão ao Deus, nem no Monte Ebal, nem em Jerusalém, nem em todo canto, que era específico, mas em qualquer lugar. Jesus, quando ele fala acerca da oração, ele vai falar assim: olha, ao invés de você ficar orando na rua, vai lá para o seu quarto escondidinho. Deus, ele vai te ouvir lá. Não precisa ir para a rua, não precisa ir para o templo para orar, para falar com Deus. Quando Jesus, ele morre e ressuscita, antes de encerrar o caminho da Páscoa, antes dele subir aos céus, ele é muito claro. Ele mostra que a hora chegou de deixar para trás o culto antigo. Não mais em Jerusalém, nem no Ebal, mas em todo o mundo pode ser adorado o Deus verdadeiro. Toda a terra é santificada, por isso Jesus mandou seus apóstolos por toda a terra proclamar o Evangelho. Não existe mais um lugar certo de culto. Muitas pessoas estão desesperadas, falando: mas nós não podemos ir mais no templo. O templo, a igreja somos nós. Enquanto nós estivermos aqui, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, falando o nome de Deus, falando com Deus, nós estamos cultuando ao nosso Deus. Portanto, o caminho da Páscoa, ele vem se encerrar falando que você é livre para louvar a Deus. Quando Jesus, ele ascende aos céus, ele fala assim: olha, você não precisa mais estar no templo em Jerusalém para louvar a Deus. Agora você pode louvar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Você é livre. Você é livre para adorar a Deus. E a ascensão de Jesus vai falar exatamente isso. Você não precisa mais do templo, apenas do templo. Eu não estou falando que não é importante o templo. É sim, eu gostaria de estar com os irmãos no templo nesse momento, louvando, pregando esta palavra no templo. Gostaria sim. Mas não superestime o templo. Porque Deus está presente contigo, meu irmão. Deus está presente contigo e minha irmã, por onde quer que você for. Uma segunda lição que nós podemos tirar acerca da ascensão de Jesus, da terra para o céu, é que o nosso culto ele é dirigido por Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. O culto dos antigos judeus tinha algumas condições. Nós descobrimos isso quando nós olhamos ao sacerdote Zacarias, que se apresenta no início do Evangelho. Zacarias, ele foi chamado para servir no templo, pois ele cumpriu as condições. Ele foi membro da tribo de Levi, fazia parte da casa de Arão. Ele foi casado com Isabel, uma filha da casa de Arão. Então Zacarias, ele vivia conforme as leis que Deus tinha dado em respeito ao serviço no templo. E Jesus, quando ele subiu ao céu, levantou as mãos para abençoar os discípulos, ele poderia fazer isso? Ele não era da tribo de Levi, não foi descendente de Arão, ele não fazia parte da tribo dos sacerdotes, mas apesar disso ele levantou as mãos e abençoou os discípulos. Será que ele poderia fazer isso? Normalmente, não.
A lei proibia isso, mas Deus ele mostra que Cristo recebeu o direito de fazer isso. Jesus, ele conquistou esse direito. Ele mostra o seu direito quando ele levanta as suas mãos perfuradas. Essas mãos perfuradas são as mãos do nosso sumo e supremo sacerdote. Essas mesmas mãos foram furadas para fazer o sacrifício único que podia satisfazer a Deus. Foram essas mãos que Jesus deixou furar, que nos abençoou e nos abençoa até hoje. O caminho da Páscoa vem falar que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Essas são as mãos do sumo sacerdote que se tornou holocausto por causa do pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi dado para a reconciliação dos nossos pecados. Por causa deste único sacrifício, meu irmão, por causa desse único sacrifício, minha irmã, todo culto no templo acabou. No templo lá de Jerusalém, templo de Salomão. Jesus ele fez o sacrifício necessário, ele acabou com este culto antigo. E agora ele continua com este trabalho, pois é ele quem dá a bênção de Deus. Eu vou dizer que essa bênção ela tem muito valor. Tem um valor eterno, pois o sacrifício ele tem um valor eterno. O sacrifício de Cristo, ele tem um valor eterno. Esta bênção, ela abrange toda a história da igreja. Ela foi dada aos apóstolos, mas eles receberam essa bênção sendo representantes de toda a igreja de todo o tempo e de todos os lugares. Quando nós recebermos a bênção no fim deste culto, esta bênção é baseada na bênção eterna que Cristo deu à sua igreja. Esta bênção foi com os apóstolos quando eles entraram no mundo. E eles compartilharam esta bênção com todos que procuravam a sua salvação perto do sumo sacerdote Jesus Cristo, que subiu aos céus. Isso deve ser para nós. Isso deve ser para nós, meu querido, minha querida. Isso deve ser suficiente. E o que nós podemos então esperar das bênçãos de Cristo? Que efeito tem essa bênção em nossas vidas? Uma bênção não somente é um voto, mas uma bênção é uma promessa que depois de algum tempo se realiza. Isaac deu a Jacó, ele abençoou Jacó e prometeu-lhe prosperidade e um país fértil. Essa bênção foi dada a Jacó e não a Esaú. Se Esaú quer receber essa bênção, ele não consegue. Jacó, ele recebeu essa bênção e ele e os seus filhos receberão esta bênção. E a Bíblia mostra que depois disso, Jacó foi muito abençoado. Jacó, a Bíblia fala sobre essas bênçãos recebidas por Jacó. Israel se multiplicou e recebeu Canaã, um país fértil. A bênção de Deus é uma promessa que tem uma garantia, pois é Deus quem nos deu essa promessa. A bênção do Senhor, que é a bênção de que nós teríamos companhia, ela está sendo cumprida. A bênção de Deus ela é uma promessa que será realizada, está sendo realizada, cedo ou tarde. Assim também a bênção que Jesus deu. Jesus, ele é o herdeiro da promessa, a promessa da vida eterna. Essa promessa foi lhe dada por causa desse único sacrifício que Jesus nos fez na cruz. E aqui, no Monte das Oliveiras, Cristo, ele faz os seus discípulos coerdeiros da promessa que ele recebeu do seu Pai. E com os discípulos sendo coerdeiros, nós também o somos. O caminho da Páscoa nos leva até a ascensão de Jesus, nos dando uma bênção eterna. A subida de Jesus para o céu, ela nos dá uma terceira lição, que é que o nosso culto
é para todo o mundo. O nosso culto, ele é para todo mundo. Os apóstolos, irmãos, foram testemunhas da obra sacerdotal de Jesus Cristo. Eles viram que Jesus foi crucificado, eles ouviram que o véu do templo se rasgou no mesmo momento que Jesus entregou a sua vida. Eles viram que Cristo levantou as suas mãos e foi levado aos céus. Com as mãos levantadas, Jesus subiu da terra, e quando Jesus ele entra no céu, uma nuvem fecha a vista como um véu. Eles viram tudo isso acontecer, mas não ficaram tristes. Muito pelo contrário, eles se alegraram e louvaram a Deus e foram cantando até o templo. Ninguém ficou triste porque sabia que ele estava lá no templo para realizar a expiação dos pecados. Ele estava lá em favor do povo que estava fora. Assim, Jesus também, ele entrou no templo celestial para realizar a expiação do pecado dos apóstolos, a expiação do pecado do seu povo. Este é o verdadeiro culto a Deus. Por isso, os apóstolos voltaram para Jerusalém com muita alegria. Eles viram que o culto do Antigo Testamento acabou. O culto do Antigo Testamento ele foi renovado em Jesus. Ele é o sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Pelo sacrifício dele, ele conseguiu uma expiação eterna. Ele recebeu a promessa da vida eterna de Deus. Todo mundo deve saber disso, e os apóstolos devem proclamar isso. Por causa disso, não é estranho que os apóstolos voltaram para Jerusalém e para o templo antigo. Eles devem começar lá, porque muitas pessoas que ainda esperavam a sua salvação no culto antigo, muitas pessoas esperavam a salvação do sumo sacerdote humano, mas o sumo sacerdote Jesus Cristo, o Deus vivo, lhes haviam conferido esta salvação. Ele estava lá ao lado do Pai. Portanto, o culto a Deus é para todos. O culto a Deus é para todos. Quando Jesus ele entrega a sua vida e rasga o véu do templo, está falando que nós somos livres para adorar, para cultuar ao nosso Deus, onde quer que nós estejamos. Portanto, não impeça que as pessoas cultuem onde elas estiverem. Não se furte de louvar, de adorar a Deus só porque você não está indo ao templo, meu irmão. Só porque você não está indo ao templo, minha irmã. Jesus Cristo, ele subiu ao céu para nos dar esse direito, essa garantia de que todos nós pudéssemos louvá-lo onde quer que nós estejamos. O caminho da Páscoa, ele se encerra na ascensão de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele foi e nos deixou uma promessa. A promessa de que ele voltaria. Portanto, que nós possamos estar seguros que essa promessa irá se cumprir. Lembre-se que o culto não é mais no templo, apenas. Lá em Jerusalém, principalmente, o culto é em qualquer lugar. Nós temos um novo sumo sacerdote que fez o sacrifício por nós. As promessas estão sendo cumpridas. Todos nós temos livre acesso ao trono de graça de Deus. Mas acima de tudo, o caminho da Páscoa ele revela a promessa de Jesus. Porque seria muito estranho se Deus ele tivesse apenas mandado Jesus para morrer pelos nossos pecados, e quando nós morrêssemos nada mais acontecesse. Mas não, a promessa é de que Jesus ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. E é essa promessa que apoia o caminho da Páscoa, porque Jesus ele veio para nos salvar, cumpriu a sua obrigação, cumpriu com o seu ministério, mas ele prometeu
que voltaria para buscar cada um dos seus. E é nessa promessa, e é por essa promessa que nós cultuamos a Deus, que nós louvamos a Deus, que nós adoramos a Deus, que nós esperamos em Deus. Da terra para os céus e a promessa de que Ele voltaria encerram este caminho da Páscoa. Caminho este que vai ter o seu final de fato quando Jesus vier nos buscar. Por enquanto, nós aguardamos ansiosamente, cultuando a este Deus em todo momento, em todo lugar. Você, meu irmão e minha irmã, é alvo do amor de Cristo. Portanto, louve e cultue a Deus em todo o momento. Que nós possamos cantar, que nós possamos louvar a Deus. Proclamar Hosana, bendito é o que vem, é o que veio e é o que voltará em nome do Senhor. Que esse Deus nos abençoe. Que nós possamos refletir sobre esta mensagem enquanto ouvimos este último cântico. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar o dia em que a morte me visitar, com meu Senhor terei vitória, pois lá na glória terei Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque somos livres para te louvar, somos livres para bendizer o seu santo e bendito nome. Portanto, Deus, nós te pedimos que nesta semana, Pai, que se inicia, a semana em que nós nos preparamos para a Páscoa, que possamos ser testemunhos da tua morte, da tua ressurreição. Ó Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, espelhar este amor, esta misericórdia, Senhor, com gratidão. Que nós possamos te louvar e bendizer o seu santo nome onde quer que nós estejamos. Fica com o teu povo, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Que nós possamos ter o coração gratos. Gratos pela promessa de que o Senhor irá voltar. Gratos, Senhor, porque as tuas promessas, elas se cumprem. Porque o Senhor é fiel com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda a graça. O Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz. E a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um, filho de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, foi muito bom tê-lo conosco, foi muito bom tê-la conosco nesta noite, neste culto. Fique atento aos avisos agora, ao final desta transmissão. Teremos aí no sábado o nosso jejum da Páscoa. Se você puder estar conosco, jejuando, a partir das 8 horas da noite do sábado até as 8 horas da manhã do domingo, onde nós teremos o nosso culto pascal dominical, matinal. Então, domingo nós teremos 2 cultos. Primeiro culto às 8 horas da manhã, com um café da manhã, cada um em seus lares, claro, mas entregaremos o jejum neste domingo pela manhã. E à noite teremos o culto com a celebração da ceia do Senhor. Então, se você puder estar conosco jejuando, orando, viu, irmãos? Porque jejum sem oração é só passar fome, né? E diz um pastor aí que quem jejua sem orar fica gordo em dobro, viu? Então, jejum junto com oração. Se você puder, se você tiver condições de estar conosco jejuando, então nós te convidamos a estar juntos neste jejum e nesta oração. Jejum de gratidão por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Ele fará. Sendo encerrado esse jejum, entregue esse jejum, no domingo, 8 horas da manhã, nós estaremos pelo aplicativo Zoom. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, então, e quiser, desejar participar conosco, às 8 horas da manhã do próximo domingo, nós colocaremos o link lá das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através lá do nosso direct. Então, chame lá para pedir, fala assim: olha, nós queremos participar deste culto, que nós te enviaremos o link para você estar conosco. E à noite teremos o culto de Santa Ceia. As nossas programações semanais também todas feitas pelo Zoom. Então, após o culto nós teremos aí os avisos. Fique ligado, principalmente se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, então nos siga nas redes sociais e mande lá um direct, ou se você quiser fazer parte do nosso grupo, que você esteja entrando em contato conosco, que aí nós adicionamos você neste grupo, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e nos encontramos durante os próximos encontros. Que Deus nos abençoe, bom domingo, boa semana a todos. Eu não vou falar de tudo que eu quero